Aleluia, te saúdo nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde de salvação em Cristo. O Senhor nessa tarde possa se fazer presente em tua vida. Que você possa convidá-lo para que Ele adentre em tua vida, em tua casa. Que Ele possa te ajudar em todos os momentos da tua vida. Porque Jesus é quem pode estender as mãos para nós. Quando as coisas estão difíceis, que a gente não vê a solução. Jesus é aquele que pode nos ajudar em todas as situações. Não te garanto que Ele vai ajudar, mas é o único que pode. Porque tem coisa que Jesus não vai fazer em nossa vida, não porque Ele não pode, mas que talvez nem precisamos. Mas Deus, Ele é soberano e Ele pode todas as coisas. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu invoco o Teu nome, Senhor, nessa tarde, nesse momento. Eu invoco o Teu nome, que é o nome que está acima de todo nome. O nome que tem poder nos céus e na terra. O nome, Pai, onde todo joelho um dia terá que se dobrar e declarar que o Senhor é santo. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te entrego cada vida, cada lar, cada comércio, cada comerciante, cada vendedor autônomo. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe vidas, abençoe jovens, crianças, homens e mulheres. Nessa tarde, em nome de Jesus, os que estão indo e os que estão chegando. Que o Senhor possa quebrar cadeias, Senhor. Cadeias que o homem nem vê. A pior cadeia, que é aquela que é invisível, que o homem não vê, mas que ela está lá. A cadeia da mente. As prisões da alma. É a que Deus pode quebrar nessa tarde. A palavra do Senhor nessa tarde para o nosso coração se encontra em João, capítulo 1. A palavra para aqueles que lê Bíblia é conhecida, porque vai falar do verbo, o verbo que se fez carne e habitou no meio de todos os homens. O verbo em que todas as coisas foram feitas para Ele, por Ele e através dEle. E nada pôde se fazer sem Ele. Então todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Deus fez a natureza, Deus fez todas as espécies de animais que existem. E todas elas obedecem a Deus. Mas Deus um dia fez uma espécie que até hoje continua afastada dele. Até hoje continua rejeitando o amor, a misericórdia e a salvação dele. E essa espécie, essa raça se chama ser humano. O ser humano irredutível. Aquele que não quer se dobrar diante do Senhor. Mas há uma palavra que fala em Apocalipse que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pode até relutar agora, mas vai chegar um dia em que essa raça vai ter que se dobrar diante do Filho de Deus. E não só se dobrar, mas ainda declarar, dizer que Ele é santo. Que Ele é santo. Eu venho te falar nessa tarde de um Deus inigualável, de um Deus incomparável. A palavra do Senhor vai dizer que Deus amou o mundo, que enviou seu Filho. E seu Filho, Ele não veio na forma de um pássaro. O seu Filho, Ele não veio na forma de uma árvore. O seu Filho não veio em forma de alguma comida. O Senhor, Ele encarnou a natureza do homem, a matéria do homem. O Deus encarnado, o Deus que se fez carne e habitou no meio de todos os homens, para que o homem pudesse ser salvo. E Deus, Ele não pegou nenhuma outra forma. O Filho dele não pegou nenhuma outra forma para salvar o homem, mas foi pela própria forma. Aquela forma que Ele deu lá no princípio, em que a terra era vazia, que não existia criação alguma, apenas escuridão e água. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus forma o homem do pó da terra e cria todas as coisas. Ele estava ali no princípio da criação e Ele também vai estar no fim de toda consumação. Ele está no princípio, Ele está no meio, Ele está no fim. Jesus Cristo, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, meu amado, Ele tomou uma forma de homem para poder salvar o homem na própria forma do homem. Ele não era pecador e não é pecador, mas Ele trouxe a forma do homem.
Porque o que poderia pagar o pecado era o próprio sangue. Mas só que era o sangue de um homem. E não era de qualquer homem. Era um homem encarnado chamado Jesus Cristo. O homem Deus que se fez carne para salvar a minha e a tua alma da condenação eterna. Por isso, meu amado, nessa tarde eu te convido. Aceite o amor de Cristo em tua vida. Não rejeite a misericórdia de Deus. Só existem duas categorias de pessoas na terra: as justas e as não justas. A justa porque aceita o sacrifício do Filho de Deus e se torna justificado. E o injusto é aquele que rejeita a misericórdia, o sangue do Cristo e a salvação dele. Por isso que há dois tipos de pessoas. A palavra do Senhor vai dizer que naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu libertei, eu expulsei demônios em teu nome, mas praticou a injustiça, porque não aceitou o sacrifício do Filho de Deus. Não aceitou a palavra de Deus que nos dá correção. Porque tem a palavra de Deus que nos instrui, mas também tem a filosofia de homem, o seu entendimento, o seu conhecimento, que o homem vive de acordo com sua filosofia de vida. Ele segue seu próprio entendimento e rejeita o entendimento de Deus. Rejeita a palavra de Deus, que é correção, mas também é vida eterna. A palavra de Deus, ela nos conserta. Se a gente deixa essa palavra entrar em nosso coração, ela nos conserta, ela nos ajuda a entrar no caminho que se chama Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho estabelecido pelo próprio Deus para levar o homem à vida eterna. Para que o homem possa ser salvo. Não existe outro mediador entre Deus e o homem, senão o Cristo Jesus. Então nessa tarde, meu amado, todas as coisas se assujeitam a Deus, o Filho de Deus. E lendo a sua palavra, a gente vai ver que também o mar, ele está subjugado pelo poder de Deus. Mas existe um homem que esse Deus não domina. Não porque ele não pode, não porque ele não é poderoso para fazer isso, mas porque ele chama o homem. Ele espera que o homem aceita. O Senhor disse: olha, a minha vida ninguém pode tomar de mim, mas eu mesmo dou. Quer dizer, Cristo, ele se doou voluntariamente. Então é necessário que o homem aceite também voluntariamente o amor e o sacrifício e a misericórdia de Deus. Porque Deus, ele se entregou em carne. Ele fez o sacrifício em carne. Ele não fez o sacrifício no próprio Deus e Espírito. Não, ele fez em carne. Aquele Cristo que veio curando, salvando, libertando. Aquele que curou um homem, fez o homem enxergar. Que cuspiu ali naquele barro e passou nos olhos daquele homem. Foi o mesmo Cristo que foi cuspido ali diante daquela multidão. O intuito do povo naquela época não era matar apenas Jesus. Não era matar, não era a morte o principal. Eles queriam humilhar e negar quem era a pessoa de Cristo. Mas Jesus Cristo, ele sofreu tudo o que ele passou. Tudo o que ele passou. Ele foi mudo para o madeiro. Em momento algum ele se defendeu. E sabe por que ele ficou mudo? Para que a igreja dele pudesse um dia ter voz. Para que a igreja dele pudesse, através do sacrifício, proclamar e dizer que Cristo, ele vive para todo sempre. Estamos aqui nessa tarde para dizer que Cristo vive. A gente faz parte e cremos pela palavra. Quando aceitamos Jesus, a gente faz parte de um povo dele. Somos convidados a participar do corpo de Cristo, que formado é um todo, se chama igreja na terra. Meu amado, não perca a oportunidade de entrar nesse corpo chamado Cristo Jesus, que é a igreja. Não perca a oportunidade de entrar pela porta que é Cristo Jesus.
Jesus Cristo, meu amado, morreu para te dar vida eterna. Jesus Cristo morreu para te dar salvação eterna. Então não desperdice o tempo, a vida que você tem com as coisas que você cada dia que tem mais quer e nunca está satisfeito. Mas preencha a sua vida, meu amado, com a palavra de Deus, que ela vai nos preenchendo, e ela vai nos preenchendo por inteiro, e ela vai transbordando e vai gerando vida dentro de nós, que é a palavra de Deus, meu amado. Entre pela porta da salvação, que é Jesus Cristo, e não perca a oportunidade. Cristo virá. Talvez você não está nem atento aos sinais da vinda do Senhor, mas está acontecendo. Você está vendo o clima, você está vendo o que está acontecendo na natureza. Isso tudo é palavra de Deus se cumprindo na terra, e cada dia as coisas vão estreitar mais. Talvez você não acredite nisso. Talvez você ache que vai entrar alguém no poder aí, um presidente que vai mudar a situação. Meu amado, só quem pode mudar a situação tanto da minha vida e da tua vida só tem um. É Jesus Cristo, meu amado, que pode mudar o cenário da humanidade. Mas existe uma palavra em Crônicas 7,14 que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o problema é esse: o povo só chama pelo nome de Deus, mas não obedece a Ele, não clama a Ele, não quer saber dele, quer que as coisas aconteçam, coisa boa, mas rejeita o Criador desde o princípio. Desde o princípio está desobedecendo a Deus, e cada dia está pior. Mas só que Deus, Ele trará justiça sobre a terra. A espada de Jeová vai passar nos 4 cantos da terra. Desavisado não vamos ficar, porque a palavra do Senhor está sendo pregada. Poucos lugares a palavra do Senhor ainda não alcançou, mas ela vai alcançar. E a palavra de Deus vai se cumprir. Que Deus te abençoe nesse momento, em nome de Jesus.